Nesse vídeo, nosso objetivo é desenvolver o nosso primeiro protótipo. O primeiro passo é simular. Então, novamente, estamos aqui na nossa plataforma chamada Arcade. E vamos, para começar, como eu já mostrei anteriormente, precisamos clicar aqui em criar circuitos. Feito isso, vamos ser direcionados para a prototipação, digamos assim, no qual, e eventualmente a gente vai fazer isso todas as aulas, é puxar o nosso Arduino e a nossa protoboard ou placa de ensaio. As conexões de alimentação do nosso Arduino com nossa placa de ensaio. Então a gente vai puxar os 5 volts, que é o nosso positivo, com o positivo nossa placa de ensaio. Clicamos nesse cabo, damos a cor dele para vermelho. E mais pode ser qualquer cor, mas isso aqui é por forma de conversão de alimentação. Vocês também e os seus alunos não ficarem confusos, a gente vai colocar justamente o positivo como vermelho e o preto. E que justamente as cores que estão aqui, vermelho e preto. Tudo bem? Feito isso, a gente alimentou essa linha horizontal com positivo, com a voltagem de 5 volts, e fechou o circuito. Vamos fechar o circuito aterrando aqui nesse negativo. Tudo bem. Então, nosso primeiro projeto é criar um protótipo de semáforo. Vamos pegar uns componentes que replicam e lembrem um semáforo. Então, nossas luzes ou LED. Então, um semáforo é um objeto utilizado nas cidades, fluxo de carro grande, justamente para tentar controlar esse fluxo de carro e diminuir a possibilidade de acidentes. E isso é uma coisa que eventualmente vai ligar nosso protótipo com algo que a gente tem dia a dia. E então, para replicar nosso semáforo, a gente vai puxar 3 LEDs, no qual um semáforo ele tem 3 cores diferentes dentro dessas luzes. Vermelho, para tocar cores deles, a gente clica no objeto, nosso componente, clica aqui, tem um nome, a gente pode dar um nome para ele, e o da cor, tem verde, amarelo, laranja, azul, vermelho e branco. Esse a gente coloca amarelo para fechar verde. Então, semáforo a gente tem aqui uma luz na cor vermelha, luz na cor amarela e uma luz na cor verde. Então, como no nosso último vídeo, a gente fez a conexão desses LEDs. A gente vai fazer a conexão simples aqui deles para vocês perceberem. Então, como eu falei, aqui no nosso simulador, a gente vai perceber que a gente vai ter uma perninha menor e uma perninha maior. Na prática, se vocês pegarem um LED na mão de vocês vão perceber que vai ter uma perninha maior e outra menor. O que significa? Que a maior é o positivo e a menor negativo. E aqui no nosso simulador, para justamente fazer essa diferenciação, aqui é uma perninhazinha que tem essa curva. Então tá. Então a gente vai colocar nosso projeto aqui, a curva do lado direito. Então temos aqui todas elas, o ânodo, né, do lado direito. E agora vamos fazer a conexão. Percebe-se que se nós conectarmos direto negativo no negativo e botar para iniciar, botão tanto superior direito, como a gente percebeu no nosso último vídeo, ele vai queimar, certo? Então, o componente que sempre vai estar associado com os LEDs, componente eletrônico, é o nosso resistor, para justamente evitar esse tipo de transtorno quando a gente for fazer na prática. Então, feito isso, escolhemos resistor, clicamos neles e a partir da unidade, ohms, né? Ele também aqui, unidade básica dele, colocamos 220 ohms. E aí, já é o suficiente para ele ter um brilho adequado, visualização, e
também evitar que queime ele, né? Então, feito isso, então de novo e repetindo, aqui essa linha horizontal tá chegando os 5 volts, aqui a gente aterra, né? E fecha o circuito. Então chega aqui os 5 volts, vai para esse cabo, alimenta toda essa coluna. Com a nossa perna positiva, o nosso ânodo está nessa coluna, chega justamente 5 volts. Passa para o nosso LED e aí ele fecha o circuito, passando por aqui, passa para o nosso resistor e chega justamente no nosso GND, né? Encerramento. A gente fechou o circuito daqui, simula. Então, a gente inicia a simulação clicando aqui e feita a simulação, a gente percebe que ligou o nosso LED. E tudo bem, a gente pode fazer a mesma coisa para todos os outros LEDs. Liga aqui o positivo no positivo, positivo no positivo. Vou mudar aqui a posição dele. E eventualmente não importa. Já visto aqui vão estar justamente distribuídos aqui nessas duas colunas. Então elas são independentes, essas duas colunas. A linha delas que são todas dependentes. As colunas diferentes são independentes. Para essa configuração que fica mais interna aqui na. Tá. Colocamos aqui um resistor. Só mais pegar dois. Mudar aqui a 220. Só que na prática a gente vai encontrar uns de quilômetros nossos projetos. Por isso que eu vou colocar eles. Vou trocar esse aqui também para botar 1 quilômetro. Nosso kit, o menor que tem, é de 1 quilômetro. Então eu vou trocar aqui só para a gente justamente fazer essa réplica com a prática. E como ele é o menor, ele não vai também vai evitar que queime nossos LEDs e ao mesmo tempo não vai atrapalhar no brilho deles, e consequentemente a resistência, mas tu diminui a luminosidade, né, o brilho do nosso LED. Então, tá para simular. Então aqui a gente liga nossos 3 LEDs. Mas percebemos que o Arduino, quando a gente simula direto, ele apenas liga, porque nossos LEDs estão ligados direto só nos nossos pinos de alimentação, de fato. Para isso, a gente vai ter que precisar de outros pinos que controlem. Gente, para isso, a gente já vai utilizar aqueles pinos que eu apresentei no último vídeo. São os pinos digitais. Então, como é que funciona isso? A gente vai excluir esses cabos que estão ligados na parte positiva do nosso LED. E em vez de ligar direto aqui no nosso 5 volt, a gente vai ligar nos nossos pinos digitais. O vermelho eu vou ligar num. Você pode organizar de acordo com você achar melhor. Vou deixar vermelho do vermelho também, só pra gente perceber o cabo do vermelho. Aí o amarelo, vou ligar no pino digital 2, trocar a cor dele pra amarelo. E o verde, nossa lógica aqui. Perfeito. Então, esses pinos aqui, eles também vão sair 5 volts. Eles vão também sair corrente elétrica. Vão ligar. Só que, diferente desses dois, o Arduino não controla, digamos assim, a passagem. Quando vocês ligarem o Arduino, automaticamente desses pinos vão sair esses LEDs para eles, de alguma forma, simularem um semáforo, né? Simplificarem. O semáforo funciona justamente alternando de acordo com o tempo do fluxo naquela região que passa muito carro. O semáforo vai demorar um pouco mais. O intervalo entre a mudança de cores, porque cada cor trânsito representa algo. Ele pare, preste atenção,
e o verde avance. Então, aqui, como a gente não vai esperar 30 segundos ou 1 minuto para trocar a cor, a gente vai botar aqui 2, 3 segundos. Então, existe um passo a passo de controlar justamente esse LED. Então, a gente pode começar a ligar o vermelho, esperar 3 segundos, liga o amarelo, espera 1 segundo, às vezes isso aqui não fica ligado ao mesmo tempo dos outros, né? Tem um tempo de duração menor do que os outros. Então, ligar por 1 segundo, passar para o vermelho, ligar por 3 segundos, voltar verde. Então, existe um passo a passo. E isso a gente chama na programação de algoritmo. Então, é de suma importância, antes mesmo de a gente projetar nosso protótipo, é a gente imaginar como é que ele vai funcionar. Passo a passo de funcionamento dele. Porque esse passo a passo é de suma importância para a gente programar. É a estrutura básica de um algoritmo. Então, feito isso, o que é que podemos fazer? É ir nessa aba que fica do lado, na verdade, esse botão que fica do lado de iniciar simulação. Por que eu falo isso? Porque se a gente iniciar aqui, não vai fazer nada, não vai acontecer nada, porque como a gente botou nos pinos que vai controlar eventualmente esses LEDs, não tem nenhum código, não tem nenhum, o Arduino a gente não tem nenhum comando interno dentro dele que ligue para ligar eles agora. Então a gente vai precisar, de fato, mandar eles executar essa função. Para isso, a gente vai aqui na parte de código. E aí tem texto e código. Texto, a programação é em C++. Isso aqui é o ponto no qual dificulta boa parte do aprendizado em robótica. Então, justamente por esse motivo, nesses nossos primeiros 5 projetos, a gente vai usar a programação em bloco. Como você pode perceber, ela funciona muito parecido com uma montagem, parecendo peças de Lego. Então, tu vai montando. E é justamente isso que eu quero fazer com vocês nessa aula, tá? Os códigos através desse tipo de programação, que é programação em blocos, mais intuitiva do que a linguagem natural do Arduino, que é a C++. Então, quando a gente clicar nesse botão aqui de código, todas as vezes que vocês clicarem nisso, a primeira coisa que vai aparecer é essas estruturas aqui. E a gente vai apagar elas porque a gente vai criar a nossa do zero. Então, como eu falei, antes de imaginarmos nosso projeto, na prática, montar ele, a gente tem que imaginar de como é que ele vai funcionar. Isso serve justamente para a gente criar o nosso algoritmo. Passo a passo no qual o Arduino vai vários tipos de saída. Entradas, elas geralmente vão estar relacionadas aos nossos pinos analógicos. E as saídas vão estar relacionadas aos nossos pinos digitais. Tem um controlar essas estruturas básicas dos projetos. Então, na maioria das vezes, vão ter sempre. Já sempre vai colocar essas estruturas de saída e de entrada dentro de uma estrutura de controlar. Tem estrutura de matemática, que elas vão, de alguma forma, relacionar as informações analógicas ou as informações digitais com algum comando que a gente vai querer executar com nossos projetos. E as variáveis a gente vai criar de acordo com o contexto que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, como esses comandos dos nossos LEDs vão ser de saída, por que vão ser de saída? Porque o Arduino vai mandar para os LEDs. Então, como o Arduino manda, vai sair do Arduino. Vai pegar as estruturas de saída. Certo? E como eu falei, todas essas estruturas vão estar sempre ligadas dentro dos controlar. Então, a gente vai pegar aqui um para sempre. A gente já visto que como o Arduino é um microcontrolador, então ele vai controlar esse comando para sempre. Então, ele, a partir do nosso primeiro projeto, ele vai controlar para sempre um semáforo. Dentro dessa estrutura, vai funcionar digamos assim, o algoritmo semáforo. Então, a gente vai pegar aqui o saída. E a gente vai pegar essa estrutura bem aqui, que é definir pino. Tá. O que isso significa? É que a gente vai definir um pino. E esse pino a gente vai definir ele como... Vou colocar já dentro da nossa estrutura. Eu defini ele como alto ou baixo. O que significa isso? Alto vai ser relacionado a ligado. Baixo vai ser relacionado a desligado. Mas a gente precisa dar um nome para ele. Como eu falei, que os pinos digitais tá, de 0 a 13.
Aqui a gente está dando o nome e está já especificando que o pino vai ser o 0. Só que no nosso projeto a gente usou 1, 2 e 3. Como o nosso algoritmo, a gente quer que ele funcione. A gente quer que ele funcione ligando, começando ligando. Ligado pino, o LED, na verdade, verde. Ele vai ligar por 3 segundos. Depois desses 3 segundos, ele vai desligar. E ele vai ligar o nosso LED amarelo. Depois desse LED amarelo, ele vai ficar ligado por 1 segundo, que é o momento que o motorista dê atenção. E depois ele vai desligar e vai ligar o nosso vermelho por 3 segundos. Obviamente, nosso contexto aqui é um semáforo bem rápido, para justamente a gente perceber a alternância de cores, mas tu pode aumentar o tempo, como eu vou mostrar aqui no algoritmo e nos blocos. Beleza. Então é importante entender justamente isso, que vai começar ligado esse, vai desligar, depois vai ligar, nosso LED amarelo, e vai desligar depois de um tempo, depois vai ligar nosso vermelho, e vai desligar e depois vai continuar esse ciclo loop para sempre. Tá. Então, como vai começar ligado o verde, o que a gente vai perceber? Que o verde ele vai estar ligado ao pino 3. A gente vai definir o pino 3 como alto. Então, ele vai começar ligado, certo? Quando a gente definir isso, a gente define que quando a gente ligar o Arduino, só essa porta vai estar ligada. Então, o resto de tudo vai estar desligado. Então, a gente não precisa definir que os outros vão estar desligados. Automaticamente, eles já vão estar desligados. Vai ligar. A gente precisa agora de alguma outra estrutura que espere tempo para poder desligar ele. E aí que a gente encontra controlar justamente essa estrutura, esse blocozinho chamado aguardar. Coloca aqui aguardar e a gente pode controlar o tempo. Tempo a unidade aqui em segundos ou milissegundos, né? Então a gente vai colocar em segundos. Vou botar, como é o verde, né? Botar 3 segundos. Então o verde vai ligar, vai esperar 3 segundos. Depois de 3 segundos, a gente quer desligar o verde e ligar o amarelo. Novamente, a gente vai pegar essa estrutura definir pino, colocar abaixo da estrutura de aguardar, porque sempre o passo a passo vem de cima para baixo. Então vai começar com esse, depois vai vir para esse, aguardar, depois a gente vai vir para essa estrutura. E desligar o nosso pino 3. Vai estar ligado ao nosso LED verde. Vou botar pino, definir pino 3, baixo. Ok? Depois dele estar desligado, ele vai automaticamente no nosso projeto é ligar o amarelo. Novamente, pega essa estrutura de definir e escolhe agora o amarelo, ele está ligado a qual pino? Pino 2. Então a gente vai escolher agora o pino 2 como alto. Então já perceba que aqui nosso algoritmo ele vai começar ligando pelo pino 3, tá ligado ao nosso LED verde. Depois ele vai esperar 3 segundos e vai ligar nosso pino 3. Desligar nosso pino 3, nosso LED verde. E esse sem esperar nada, já vai ligar instantaneamente amarelo. Agora a gente precisa esperar um tempinho com esse. Vai botar um segundo. Feito? Feito isso, agora a gente precisa desligar o nosso LED amarelo. Pegamos essa de saída. Pino, o pino 2, que está relacionado, está ligado ao nosso LED amarelo. Agora ele vai estar baixo, ou seja, desligado. Depois de um segundo, vai desligar. E automaticamente, quando ele se desligar, a gente vai ligar o nosso LED vermelho, cujo pino dele é o pino 1. Então, novamente, pegamos essa estrutura, colocamos agora definir o pino 1 como baixo. Ou, na verdade, alto, né? Que a gente quer ligado. Então, quando desligar o nosso pino 2, que está ligado ao LED amarelo, ele vai ligar também instantaneamente nosso pino 1, que é o LED vermelho. Guardar, ligado.
Guardar por 3 segundos. E vamos querer que ele desligue depois de 3 segundos para ir para o verde. E iniciar o ciclo de novo. A gente vai definir, novamente, é esse aqui. A gente vai definir o pino 1, está relacionado com o nosso LED vermelho. Agora vai colocar ele como baixo, então ele vai desligar. Depois que chegar aqui, o que a gente quer? Depois que desligar o LED vermelho, a gente quer que ligue o verde. E aí não precisa repetir todo o passo, porque quando acabar aqui a linha de código, ele já automaticamente, essa estrutura, para sempre, ela já vai e repete lá para cima, ela começa de novo, de cima para baixo. Então quando ela chega nesse último bloco azul, está relacionado com o pino 1 desligado, ele vai para cima e liga o verde. E aí reinicia todo o ciclo. Então esse é o algoritmo na forma de blocos. Percebemos que se dermos de fato ele usando a linguagem mãe do Arduino, isso aqui é essencialmente a mesma coisa que esse código aqui, só que ele está em C++. Esses mesmos aqui na linguagem, só que isso a gente vai discutir depois. Vamos lá, então, vamos testar se de fato o nosso algoritmo está funcionando. Então agora a gente, digamos, colocou o passo a passo já dentro do Arduino. Quando a gente cria esse bloco, o Arduino já vai executar o que está aqui. Então agora simular. Simulando. Iniciou. Então ele vai iniciar ligando o verde. Para 3 segundos vai para o amarelo. Depois de 1 segundo vai para o vermelho. Depois de 3 segundos vai para o verde. Depois o amarelo. Depois vermelho. E aí em 3 segundos está um pouco rápido. Se a gente quiser aumentar esse tempo, a gente só vai para a simulação e muda aqui em aguardar. Em vez de 3 segundos, a gente vai botar 5 segundos. Vai esperar 5 segundos. Depois que o LED verde ficar ligado, ele vai ficar ligado por 5 segundos, depois a gente desliga ele. Já o nosso pino 2, a gente, em vez de ser 1 segundo, a gente vai ligar ele ligado por 2 segundos. E o vermelho vai ficar no mesmo tempo do verde, ligado por 5 segundos. Então você pode ficar controlando, manipulando essas peças aqui depois que terminou o nosso algoritmo. Então, o nosso algoritmo de fato está relacionando com o nosso semáforo, então ele está exemplificando o que a gente queria. Está ligando o verde aqui por 5 segundos. Depois de 5 segundos passa para o amarelo. Depois de 2 passa para o vermelho. Espera 5 segundos. Fica aqui. Então, agir aqui dessa forma, a gente consegue um protótipo que simula semáforo. Depois, feito isso, agora a gente vai montar isso na prática. É o nosso a próxima etapa. E aí a gente evita queimar e é só fazer as mesmas conexões com o nosso Arduino que a gente tem à nossa disposição dentro do kit. Vamos para lá agora.